Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Frase para hoje: se Deus disser que eu posso, então eu posso. Irei e não temerei mal algum. Filipenses 4:13. Os abraços de hoje vai para Palmira Redel, Zulmira Bozes, para Maria Nazaré, que mora em Altamira, no Pará, Vera Lúcia Alves de Santos, que sempre está aqui nos acompanhando, e Nena Silva, que nos acompanha lá de Vila São José do Evena, no município de Itanagarí, Bahia. Sem mais delongas, o nosso capítulo de hoje começa com Helena e Pedro. Helena e Pedro se encontram, beijos e diga que me ame, blá blá blá, todo aquele encontro romântico após o coma dela, um encontro bem merecido. Jimmy, o mecânico, traficante de drogas, diz a Ernesto que Pedro não está nas alturas. Ernesto está ligando os pontos e angustiado. Pedro faz o favor de preencher os espaços em brancos para Helena, já que sua memória é um pouco nebulosa. Ela estava agindo errática. Ele suspeita que ela foi drogada o tempo todo. Ele não acha que ela foi viciada. Ele suspeita que Ernesto a drogou, mas não pode provar. Gabriela e Samuel estão ajudando Andrea a mover todas as coisas que ela comprou inúteis para o quarto de Helena. Andrea está relutantemente grata a Samuel, mas não o suficiente, por ajudar com a mudança das caixas, bem como ajudá-la também a sair da prisão. Helena e Pedro falam sobre se casar. Ele, então, fará uma proposta mais formal mais tarde. E se uma família feliz com Nicolas for o caso, isso aí então vai ser bem iminente, o mais rápido possível. Bom, eles também falam sobre o divórcio que Ernesto, que presume que não acontecerá muito rápido. Pedro sabe que Nicolas ainda ama Ernesto e tudo bem. O que importa é que Nicolas seja feliz. Helena retorna então ao parque onde Irene estava cuidando de Nicolas. Irene relata que Ernesto ligou, mas ela não atendeu. Gabriela dá um beijo de despedida em Samuel. André está olhando e perguntando a Gabriela o quão sério ela falava sobre Samuel. Ele é meu namorado, responde Gabriela. Para as implicações de André de que Samuel é um caloteiro, Gabriela diz que ele será um grande advogado algum dia e onde quer que eles virão, eles se casarão. Estará tudo bem para ela. Gabriela lembra Andrea de suas dívidas, já que Gabriela lhe emprestou dinheiro e Andrea reclama. O comandante descobre que o filho da criada Isabel Margarida se chama Miguel. Há uma pista enorme agora, né? Quando Irene e Helena voltam para casa, Trini puxa Helena de lado e relata o comportamento então de Irene, vestindo roupas, dormindo em sua cama e sendo simplesmente assustador. É quase como se Irene quisesse então se parecer com Helena. Helena não se assusta, pensa que foi para ajudar o filho a não sentir falta de sua mãe, e diz que está tudo bem e agradece a Trini por avisá-la. Trini levanta as sobrancelhas para a falta de preocupação de Helena. Ernesto recebe um telefonema sobre a conta do atendimento de Helena no hospital. O seguro diz que eles não cobrem alguns desses custos, porque não são resultados de uso de droga. Os olhos de Ernesto brilham e ele pede então a papelada sobre isso. Então vemos que ele tem um plano em mãos. Talvez ele possa usar isso no divórcio então que Helena está preparando para lhe pedir. Helena e Irene têm uma breve conversa. Helena diz que não está chateada por Irene estar usando suas roupas. Na verdade, ela está grata porque provavelmente foi reconfortante para Nicolas. Andrea liga para o cara que lhe vendeu os produtos, querendo sair desse negócio, mas ele bate um papo com ela, diz a ela para ser paciente e também informa que ela pode trocar suas caixas atuais por diferentes caixas de outros produtos. Ela não está satisfeita. Ernesto chega em casa e, enquanto ajuda Nicolas a encontrar um brinquedo perdido, descobre que quando ele estava brincando no parque hoje, Helena saiu por um tempo para ver alguém, mas ele não sabe quem. Ernesto, então, pode adivinhar quem é e parece bem chateado. Nelson negocia um tanto nervosamente com Pedro para mantê-lo o trabalho no mais alto.
Eles precisam então um pouco mais sobre como eles podem fazer para que Pedro retorne ao trabalho definitivamente por lá. Nelson até sugere então aumentar o salário do moço em 15%. O comandante liga para o detetive lá do lugar onde está a casa de repouso, a gente chama de detetive, mas é a freira, via avô do comandante para lhe contar as boas novas. Ele sabe o nome do filho então da mulher que trabalhava então com a dona Isabel. É Miguel, embora ambos suspeitem que Miguel é o outro, mas não há provas. O comandante então sugere que eles falem sobre o nome de Miguel para Isabel e vejam como ela reage. Helena está avançando com o divórcio, mas Ernesto aumenta o nível super falso para 11. Caramba, gente, Jorge Salina faz de tudo, viu? Ele até precisa receber um prêmio por sua atuação. Porque, olha, se ele é mocinho daqueles, mas se ele é um vilão, ele aproveita. Parabéns pela atuação dele. Ernesto tenta bancar a vítima, ele simplesmente a ama muito. Isso é tudo que ele fez e faz por ela, porque se trata do amor deles. Ele conta, eu te amei no primeiro momento em que te vi, blá blá blá. Ela o confronta com drogas, o que ele nega, mas ela não está acreditando em nada disso. Acabou suas palavras de amor e devoção porque estão vazias. Ele diz que nunca aceitará isso. Ele está se aproximando com um olhar louco e ela está começando a ficar com medo. Ele não só quer perdê-la, mas se recusa a aceitar que alguém como Pedro possa conquistá-la. Irene ouve essa conversa e quando ele sai da sala, ela pergunta o que está acontecendo. Ele chora nela. Ela sabe que a Helena então conta que... Aliás, ela não conta. Ela sabia que a Helena ia se encontrar com Pedro no parque e deixou acontecer e não contou nada a ele. Ela é uma traidora e ele está expulsando de sua casa. Ela então fica muito chateada com isso, porque essa não foi a intenção. Enquanto isso, a freira detetive visita Isabel e pergunta o que está acontecendo. Helena, enquanto isso, está esperando para ver seu marido. O detetive, a melhor detetive, pergunta sobre Ernesto. Ele está viajando. A detetive pergunta, Ernesto vai sozinho ou com Miguel? Isabel imediatamente fica indignada e diz que aquele filho da classe baixa de servo não iria com seu filho. Em seguida, somos tratados com um verdadeiro flashback sobre o verdadeiro Ernesto, um jovem franzino com uma barba parada, rente, que está então a falar com Miguel, a versão mais jovem do nosso Ernesto, e uma Isabel mais jovem. Ernesto apresenta condolências a Miguel. Ernesto, então, pela perda de sua mãe, para onde ele irá agora. Isabel está pronta para que ele vá embora, mas Miguel Ernesto não sabe o quando, para onde ir e nem conhece ninguém. O real Ernesto então pede a Miguel que Ernesto fique na casa até que ele volte de viagem, e parece que Isabel concorda com relutância. Miguel, por sua vez, terá que descobrir para onde ele está indo até então. Miguel parece triste com essa sugestão. O flash se desvanece e Isabel, então, dos dias atuais, expressa raiva. Por que ele ficou na minha casa? Eu não quero que ele more comigo. Então, a freira parece bem chocada, porque agora caiu a ficha. Existiam duas pessoas, um de confiança e o outro era o patrão. O outro viajou e o outro ficou na casa. Então o outro que ficou na casa, é o falso Ernesto. Helena está atualizando Pedro sobre as últimas novidades do louco Ernesto. Ela vai ficar com a mãe e começar o divórcio imediatamente. Irene entra chateada porque Ernesto a está expulsando de casa. Ela nunca, então, terá sua confiança de volta. Por que ele insiste tanto em querer Helena quando ela obviamente não quer? Helena então responde. Porque ele está louco, Irene, louco. Helena promete que vai resolver algumas coisas e Irene não será expulsa. Eu perdi alguns detalhes aqui, porque não dá para entender se Helena está indo embora. Por que não cai a ficha de Helena que Irene está querendo ficar na casa? Como que ela não vai ser expulsa? Enfim, eu vou te contar tudo adiante aqui. Helena liga então para sua mãe, pedindo que Nicolas e ela voltem para casa. André imediatamente concorda e os acolhe, mas tenta persuadi-la a ficar com Ernesto. Helena então não quer ouvir isso, e ela explicará tudo mais tarde. Uma breve cena com Ernesto dirigindo, lembrando de que Helena disse sobre ir embora, e jurando que o não deixaria isso acontecer.
Helena explica a Nicholas que eles estão saindo de casa. Nicholas descobre que um divórcio está no horizonte. Helena dá uma versão amigável e higienizada de como será o divórcio. Eles não vão deixar papai sozinho. Trina estará lá para lhe fazer companhia. Enquanto isso, Irene está reclamando em seu quarto, arrumando suas coisas e está chateada por ter perdido a confiança de Ernesto. Ela então vai acariciar algumas de suas camisas, entre outras coisas. Que loucura! E cai um frasco de pílulas de cavalo. Ela procura a droga então na internet e liga os pontos. Ernesto drogou Helena. Enquanto isso, Helena liga para seu pai para dizer que vai embora para ficar com sua mãe. Os caras do andado mais alto tentam Domingos a pedir uma comida que não vai ficar bem para ele. Depois que eles saem, Domingos começa a sentir sintomas de visão embaçada. A freira detetive se reporta ao comandante. Ambos agora podem acreditar que Miguel é o nosso Ernesto louco atual. Como Isabel fica agitada sempre que Miguel é mencionado, eles vão encontrar outra maneira de obter mais informações sobre ele. Domingos, por suposto, não revela seus sintomas a Esther ao chegar em casa. Ele apenas diz que não está com fome, não está se sentindo bem e então quer tirar uma soneca na cama com os pés para cima. Seus pés estão então o incomodando. Outros sintomas do diabetes. Helena, por sua vez, recebe seu antigo quarto na casa de sua mãe. Está cheio de caixas, mas Helena diz que não é grande coisa. Andréa tenta convencer Helena a voltar para Ernesto, mas Helena diz que não adianta, ela não quer. Ele realmente tentou machucá-la dessa vez. Andréa ainda discute e o defende. É culpa daquele maldito mecânico. Tudo o que Ernesto fez foi para tentar salvar seu casamento. Enquanto isso, Mônica se oferece para voltar ao apartamento dela para que Helena possa ficar de vez com a mãe dela. Mas eu acho que Horácio quer esperar um pouco antes de decidir se ela quer fazer isso mesmo. Ele agradece a Mônica por se oferecer. Ernesto descobre que Helena saiu de casa. Ele enlouquece um pouco e pergunta a Trine sobre isso. Ela diz que Helena saiu para saber se onde ia e pegou um táxi. Ernesto repreende a empregada por não ter contado a ele, mas a pobre governanta acha que ele já sabia. Horácio entra furtivamente na casa de Andréa para conversar com Helena, que o atualiza sobre o que está acontecendo. Nicholas está chateado com o divórcio, mas está lidando bem com isso. Horácio então conta que vai conversar com ele. Horácio retransmite a oferta de ficar com sua casa. Ela diz que está bem. Ernesto está falando ao telefone com alguém sobre preparar um documento com um idioma jurídico nele, para usar como uma ameaça. Atrás dele, Irene está se aproximando. Ele pergunta o que ela está fazendo lá ainda. Ela mostra a ele as pílulas de cavalo. Ela então sabe que ele estava drogando Helena o tempo todo. Ele pergunta se ela está o ameaçando. Não, ela só quer que seu amor fique cada vez mais forte por ele. Ele mal hesita e você já sabe, né? Ele agora agarra sua cunhada e é nessa cena aqui que acontece então a primeira vez de Ernesto com Irene. A traição agora é cara a cara na cama então de Helena, na casa então de Helena. Mas, por sua vez, Horácio interrompe Andréa e Nicholas para falar com Nicholas sozinho. Ele então apresenta o discurso padrão de divórcio para os leigos. Para Nicholas, é claro. Mamãe e papai são melhores separados, onde não lutarão tanto, mas os dois ainda vão te amar tanto ou mais. Nosso devotado homem casado, Ernesto, está entusiasmado tentando arrancar as roupas de sua cunhada e ela está retribuindo o favor enquanto eles vão para o quarto. Em contraste, sua suposta esposa infiel está tendo um telefonema muito bom para Pedro. Ela está se atualizando sobre as coisas e Andréa ouve o final do telefonema. Ela está figurativamente segurando suas pérolas enquanto ouve um te amo de Helena para Pedro. Irene acorda na cama de Ernesto pela manhã, super satisfeita consigo mesmo depois daquela noite frenética de paixão com Ernesto e assumindo que Ernesto é dela agora. Duvido mesmo disso, viu, Irene? Domingos vai passear e está pulando o café da manhã. Esther reclama e se preocupa com isso. Ela acha que ele precisa de bananas para o potássio. Ele acena para ela e diz para mais tarde. Ele diz que ela reclama se ele comer e depois reclama se ele não comer.
Andréa liga para Ernesto pela manhã para reclamar de Pedro e Helena. Ernesto teme que Pedro faça uma lavagem cerebral em Nicholas. Ele garante a Andréa que tem algo planejado e que não se preocupe, é para o casamento. Então ele reclama para si mesmo daquele morto de fome caloteiro, se chamado Pedro. Domingos, por sua vez, está correndo e se sente muito mal até que desmaia. Claro que Horácio está ali bem pertinho para o ajudá-lo. Domingos está fora de combate, mas Horácio não consegue acordá-lo e grita por socorro. Para finalizarmos então esse capítulo aqui, Helena está saindo para ver seu advogado de divórcio quando Ernesto entra. Ele tem uma parte com um relatório toxicológico do seu sistema quando ela sofreu o acidente. Isso prova que ela estava sob influência e, portanto, não é uma mãe adequada para Nicholas. Isso significa que Ernesto manterá a custódia de Nicholas caso ele se divorcie. Helena prefere então ficar um pouco chocada, infeliz, significando então um buraco escuro em sua mente. O Ernesto diz que ela tem duas opções: voltar para casa e ficar com Nicholas ou se divorciar e perder Nicholas. Enquanto isso, André está observando tudo, um pouco aprovando a situação, mas também apavorada com a decisão em que Helena vai tomar. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência. Irene não aguenta mais e finalmente confessa a Ernesto que sempre o amou. Depois que Helena e Pedro se encontraram novamente, os dois dizem um outro que se amam. Depois conversam sobre tudo o que aconteceu antes do acidente e chegam à conclusão juntos de que Ernesto a estava drogando. Claro que as suspeitas maiores foram de Pedro, que atualizou Helena sobre tudo isso, a deixando a par. Helena garante que vai se divorciar o mais rápido possível. Então Pedro a informa que quer se casar com ela e que eles viverão então felizes para sempre com um filho. Claro que eles não vão contar a Nicholas por enquanto que ele é seu pai biológico. Por sua vez, o comandante Rubles investiga o paradeiro de Margarita entre os antigos vizinhos de Dona Isabel e fica sabendo que essa mulher tinha um filho chamado Miguel. O policial presume que essa criança é um impostor e pede ao novato para descobrir. Por isso, a noviça pergunta a Dona Isabel mais tarde sobre Miguel e ela lembra que ele, depois da morte de Margarida, foi quem ficou com ela para cuidar dela quando seu filho partiu para o Canadá. Mais tarde, a noviça liga para o comandante e conta a ele. Conclui então, talvez, que Miguel tenha tratado mal Dona Isabel e agora ela o confunde com Ernesto, que por isso trata mal quando a visita. Além disso, garante que investigará tudo sobre o Miguel. Ao chegar em casa, Ernesto confronta Helena sobre seu encontro com Pedro e ela o confirma. Ela faz o papel de vítima, garantindo a ele que já estava feliz, mas ela deixava claro que está se divorciando porque ele é um monstro. Ela então desaba, ela conta tudo, não esconde nada, e ele fica pé da vida com Helena. Helena também avisa Ernesto que já sabe que ele a drogou, mas é claro que ele nega tudo e garante que não a deixará deixá-lo. Por isso, assim que o marido vai embora, ela pega todas as suas coisas e as de Nicholas e vai para a casa de sua mãe. Lá na casa de Andréa, ela pergunta a Helena o que está errado e ela revela que as coisas estão horríveis com Ernesto e que ela acha que ele a drogou. Como de costume, a senhora não acredita e defende o genro. Também culpa Pedro, que irrita a filha. Irene confessa seu amor a Ernesto, mas, por sua vez, como Ernesto a chamava de traidora, Irene dá um acesso de raiva e descobre a droga que ele deu a Helena. Mais tarde, ele chega em casa e percebe que sua esposa já foi embora e com Nicholas também. Nisso, Irene aparece e garante a Ernesto que ele já sabe o que fez, mas que não vai denunciá-lo porque deveria ter se casado com ela e não com Helena. Os cunhados então acabam se beijando e tendo um encontro daqueles, sabe? Por outro lado, antes de tirar Nicholas de sua casa, Helena falou com ele e disse que iria se divorciar de Ernesto sim. O menino acha que a culpa é dele, mas ela esclarece que não. Por essa razão, Helena pede ao seu pai para falar com Nicholas e ele o faz.
O menino confessa ao avô que está muito zangado com o divórcio dos pais, mas, com calma, garantindo que mesmo que se separem, eles não deixarão de amá-lo nunca. Enquanto isso, Helena liga para Pedro e avisa que já está na casa de sua mãe. Ambos falam que, embora por enquanto não possam se ver, logo estarão juntos. Sem que sua filha perceba, Andréa escuta. No dia seguinte, Domingos resolveu dar uma corrida, isso porque está se sentindo muito mal por causa do diabetes. O ruim é que enquanto está no parque, o homem sente dores e cai no chão. Felizmente, Horácio está passando e vendo Domingos no chão e chama uma ambulância. E o que Ernesto faz quando Helena o abandona? Você vai saber agora. Enquanto Irene acorda feliz, pensando que Ernesto já é dela, ele vai até a casa de Andréa. Mas no caminho, ele então fala com ela. Ela liga para ele e pede que impeça Helena de ficar com Pedro e lhe oferece todo o seu apoio. Que traidora, viu? Momentos depois, Ernesto chega à casa de Andréa e informa a Helena que lutará pela custódia de Nicholas. Obviamente, ela fica super brava, mas ele garante que vai mostrar que ela é uma mãe muito ruim e viciada em drogas e que vai tirar o filho dela. Ela fica, claro, com todas as caras de chocada, pasmo, besta, mas isso não vai impedir de Ernesto de lutar pelo menino. Helena tem que agir rápido. O que será que ela vai fazer? Vejamos agora no próximo capítulo.